Olá, gente, tudo bem com vocês? Lidere seus medos. Você sente medo? Do que você mais sente medo? Você sente medo de assumir que tem medo? Isso também é medo. Quais os sintomas do medo? Em primeiro lugar, o medo manifesta-se através de suar frio, gelar as mãos e os pés, perder a voz, complicar a respiração, chegar até a porta de uma oportunidade e voltar atrás, o coração dá taquicardia, ou seja, o coração dispara, as pupilas se dilatam, a respiração fica ofegante, ou seja, acelera, e os músculos se contraem, bloqueando você para aquilo que você precisa realmente fazer. Napoleão Hill, um dos maiores escritores, diz o seguinte: enquanto você estiver vivo, seu medo nunca irá morrer. Ele só precisa ser destronado. Ele só precisa estar no lugar certo. Liderar o medo não é ter medo de dizer que tem medo. Nelson Mandela, por exemplo, disse que não é valente aquele que não tem medo, mas sim aquele que sabe dominá-lo. Aquele que sabe controlá-lo, colocar no lugar certo. O medo não é apenas racional, é emocional e instintivo. Por isso, os animais também sentem medo. O medo é uma emoção básica que permite às pessoas evitarem situações de perigo e aciona gatilhos de defesa e sobrevivência. O medo nos coloca em estado de alerta e também, quando precisa, quando necessário, em estado de fuga, de evasão. Geralmente, nossos medos caminham em 3 direções. Sabe quais são? Primeiro, medo de perder. Sabe por quê? Nosso cérebro não está programado para perder nada. Por isso é tão difícil liberar perdão, porque perdão é uma grande perda. Segundo lugar, medo do processo, pois nosso cérebro está programado para buscar uma situação de economia de energia. Ou seja, o nosso cérebro, se não for treinado, é uma máquina de preguiça, é uma máquina de stand-by. Terceiro lugar, medo do fracasso, pois nosso cérebro está programado para buscar a sobrevivência a qualquer custo. Todo fracasso é uma bênção disfarçada. Então, quando nós não entendemos isto, o medo do fracasso acaba nos privando de assumirmos responsabilidade que nos expunham. Olha só, os 3 piores medos que existem, catalogados pela psicologia, diz que o primeiro medo é o medo de falar em público. O segundo medo é o medo de picada de cobras. E o terceiro medo, o medo da morte. Imagine uma pessoa ser picada por uma cobra falando em público e morrer. Com certeza seria uma grande tragédia, não é mesmo? Alguém já te perguntou o que você quer ser quando crescer? Quando você era criança? Lembra, quando você se reunia com os priminhos, com os amiguinhos, e eles perguntavam: vem cá, o que você quer ser quando crescer? E aí vinham as respostas mais mirabolantes, né? Eu quero ser o Tom Cruise do Top Gun. Eu quero ser aquele menino lá da Lagoa Azul. Eu quero ser o robô gigante. Talvez só quem tem mais de 40 anos estejam entendendo o que eu estou falando. Mas eu te faço uma pergunta aqui e agora. O que você deixou de ser depois que você cresceu? Se você colocar uma criança recém-nascida para brincar com uma cascavel, sabe o que ela faz? Ela dá tapa no rosto da cascavel, ela dá tapa na cabeça da cascavel. Só que depois, essa mesma criança cresce e acaba obtendo medo de baratas. Olha que paradoxo, não é? Olha só, medo não liderado vira fobia. O medo, quando não controlado, ele evolui para fobia. E uma das piores fobias que existe é a claustrofobia, que é o medo de faltar o ar, principalmente em lugares pequenos, principalmente em elevadores.
Digamos que esteja eu e você dentro de um elevador, o elevador trava e aí vai faltar o ar só para você. Mas eu vou continuar respirando tranquilamente. Sabe o que é isso? O medo é a mentira da mente, porque a mente mente. Por isso que se chama mente. Olha só, outro medo que, quando não controlado, vira fobia, evolui para fobia, é a acrofobia. Ou seja, o medo de altura, o medo de sermos atraídos para baixo, atraídos pelo monstro da gravidade ao estarmos em lugares altos. Toda pessoa que tem acrofobia espiritual ou emocional são pessoas que acabam desenvolvendo medo de ousar, medo de se expor, de correr risco. Outro medo que está muito forte na nossa geração é a alodoxafobia, que é o medo de lidar com a opinião dos outros. O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Toda pessoa que pensa assim, ela procura não assumir riscos para não se expor ao ridículo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem tem medo do ridículo, geralmente não experimenta o extraordinário. Outro medo muito forte é a nomofobia, que é o medo de ficar sem conexão com a internet. Medo de ficar sem a atualização compulsiva das redes sociais, ou a atualização do feed de notícias o tempo todo, ou o ter que dormir com o telefone celular longe da pessoa, ou ainda o ter que ver as redes sociais logo que acorda, ou sentir vontade de ser onipresente para poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você já viu uma foto no feed ou no store de alguma pessoa que estava em determinado lugar e de repente você sentiu uma vontade compulsiva de estar naquele ambiente? Então, isso faz parte dessa fobia. Então, transforme seus medos em triunfos. Pegue esse medo natural, humano, emocional que você tem e supere-os. Tire do trono e sente nesse trono, ou coloque Deus sentado nesse trono e use os seus medos para ganhar uma grana. Use os seus medos para se preparar e conquistar aquilo que você deseja. Vou te dar alguns exemplos. O Walt Disney. Quando o Walt Disney era pequeno, ele tinha medo do rato. Sabe o que ele fez quando cresceu? Criou o Mickey, um grande rato que trouxe ao Walt Disney e à sua família uma conta bancária recheada. Segundo lugar, Thomas Edison. Quando ele era criança, ele tinha medo do escuro. Quando ele cresceu, ele criou a lâmpada. Quando eu era criança, sabe qual era o meu maior medo? Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de me expressar. Eu tinha medo porque eu tenho um probleminha chamado silepso de números. Eu, às vezes, começo falando no plural e termino no singular. Ou eu começo falando no singular e termino no plural. É um vício de linguagem. Por causa disso, eu evitava falar em público. Só que, hoje, eu rodo boa parte do Brasil. Hoje, parte da minha renda mensal é obtida pelo trabalho de falar em público, como eu estou fazendo aqui neste momento, né? Embora eu esteja aqui num estúdio, mas a minha fala estará indo para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque eu superei meu medo e não deixei que o medo me dominasse. Há um texto bíblico no Salmo 56, versículo 3, que diz o seguinte: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Que Davi era limitado, que Davi era terreno, que Davi era humano, mas ele cria e servia um Deus que era todo-poderoso e por isso ele pedia ajuda para esse Deus para superar os seus medos. Então, lidere o seu medo. Sabe por quê? Quem não se lidera, se sabota.